Boa noite a todos e a todas, animadores e animadoras Laudato Si. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos à nossa segunda conferência. Hoje, nessa noite fria, para a maioria, acredito, dos participantes. E de um modo muito especial hoje, agradecer a presença da Moema, a nossa conferencista de hoje, que uma irmã franciscana de coração aceitou esse convite de participar com a gente. E acredito que tenha muito a contribuir, tanto no nosso conhecimento e também tanto na base para que a gente possa praticar as nossas ações no cotidiano, as mudanças necessárias no nosso dia a dia. Então, eu convido agora a Moema Miranda. Moema é antropóloga, secretária executiva do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, e tem desenvolvido diversos trabalhos em relação ao cuidado da nossa casa comum, ao ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. Então, Moema, muito obrigado e seja muito bem-vindo à nossa segunda conferência de animadores Laudato Si. Eu vou ativar o seu microfone aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Paz e bem, um enorme prazer estar com vocês. Parabéns ao Igor por essa iniciativa e muito obrigada a todos nós, né, que nos dispusemos nessas noites, estar fazendo essa reflexão que eu acho que é tão necessária e tão urgente. Peço desculpas a vocês também pela semana passada, que eu estava lá em Brasília, e até a gente pode começar por aí essa nossa reflexão, né? O nosso tema é sobre as raízes da questão climática, das mudanças climáticas, e muitas vezes a gente pensa ou acha que a questão climática é uma questão distante da nossa realidade, é uma questão que os ecologistas lá do norte estão falando, e acho que nessa noite especialmente fria, congelada em alguns lugares, em lugares que não costumava ser tão frio, a gente começa a ver que o planeta que nós habitamos, essa nossa casa, está passando por mudanças que são muito concretas na nossa vida. Na semana passada, eu tinha começado a conversar com vocês, dizendo que eu estava em Brasília, numa conferência, numa casa de retiros das Irmãs de Assunção, e durante um dia e meio, 2 dias, nós não tivemos água na casa, porque Brasília está com racionamento de água, então nem todos os dias as pessoas têm água. Ou seja, na capital do Brasil, no centro da capital do Brasil, está faltando água e a gente precisa de racionamento de água durante o inverno. Isso, então, recoloca para nós a questão das mudanças climáticas e disso que acontece no mundo como uma coisa muito cotidiana, muito perto de nós. E a gente, aqui antes de começar a conferência, a gente escutava a conversa sobre as questões da população de rua que hoje estão vivendo na situação de frio. Isso também recoloca para nós uma questão essencial. Essas mudanças climáticas que afetam o planeta como um todo, afetam a zona sul, a zona norte, leste e oeste, mas elas massacram, elas dificultam mais dramaticamente a vida das pessoas mais pobres. E dentre essas pessoas, a vida das mulheres. Porque muitas vezes são as mulheres nas suas casas que têm que cuidar dos filhos que adoecem mais, que têm que andar mais distância para pegar água. Então, a questão climática afeta o conjunto do nosso planeta, ela é causada por um modo de vida, como nós vamos ver, que beneficia determinadas regiões do mundo e prejudica outras, mas ela prejudica mais alguns grupos do que a outros. Então, a leitura que nós fazemos, a leitura que a Laudato Si nos ajuda a fazer, é uma leitura dessa complexidade. Antes de ir para a Laudato Si, ainda falando sobre a questão climática, eu recomendo quem puder ler esse livro aqui, de um cara chamado Noam Chomsky, uma pessoa bastante conhecida, um americano. Ele escreveu esse livro recentemente chamado Quem Manda no Mundo. E tem um pós-fácil nesse livro em que ele fala assim, eu vou ler só esse pedacinho porque também se conecta com essa questão que nós estamos falando. A questão de quem comanda o mundo tornou-se ainda mais importante em 8 de novembro de 2016, dia
em que pode vir a se converter numa das datas mais importantes da história humana, dependendo de como vamos reagir. Não se trata de exagero algum. A notícia mais importante desse dia passou praticamente desapercebida. Em 8 de novembro, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, apresentou um relatório da COP22 de 2006, ou seja, a Conferência das Partes das Nações Unidas, que trata da questão climática. Essa conferência tinha se reunido no Marrocos. A organização relatou a elevação dos níveis dos mares, que em breve aumentarão ainda mais em consequência do rápido e inesperado derretimento das calotas polares. A área coberta por gelo marinho ártico nos últimos 5 anos está 28% abaixo da média das 3 décadas anteriores, que reduz diretamente a reflexão de raios solares pelo gelo solar e, dessa forma, acelera o processo de aquecimento global. E por aí ele vai falando de outros elementos. E depois ele fala no segundo parágrafo. Outro evento que ocorreu nesse mesmo dia e recebeu muita atenção, mas foi a principal razão de sua importância, passou em brancas nuvens. Em 8 de novembro de 2016, o país mais poderoso do mundo realizou eleições. O resultado do pleito colocou o controle total do governo, a presidência, o Congresso, a Suprema Corte, nas mãos do Partido Republicano, a mais perigosa organização da história mundial. E hoje, nesses dias em que nós estamos acompanhando o governo americano saindo do Tratado de Paris, a gente se dá conta que o que o Noam Chomsky está falando não é um terrorismo. Ele, de fato, chama atenção para uma situação de extrema gravidade que nós estamos vivendo no mundo atualmente. E aí eu vou começar, então, essa reflexão da Laudato Si. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Igor, você vai me orientando, ver aí se eu estou fazendo direito. Está na tela? Tá sim, tá ótimo. Beleza. Então, essa reflexão que a Laudato Si inspira, nós vamos começar aqui agradecendo. Obrigada, meu Senhor, Laudato Si quer dizer isso, né? Obrigado, meu Senhor, porque tudo está interligado. Então, as questões da raiz das mudanças climáticas estão vinculadas a um conjunto de outros temas super importantes para nós, né? Nós vivemos tempos muito difíceis. A gente tem dito que quem não estiver confuso está mal informado, que a realidade está muito complexa e a gente está vivendo tempos que são muito mutáveis e mutantes. Eu usei essa imagem aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse nesse slide, e ela não é uma imagem fortuita. Nós, de fato, estamos vivendo um período em que nós chegamos muito perto de uma possibilidade de apocalipse real, né? Vocês, quem tem filhos mais jovens, certamente acompanha a quantidade de filmes distópicos. Distópicos quer dizer sem utopia, né? Filmes que falam sobre guerras de fim de mundo. A quantidade de produção sobre os filmes de fim de mundo revela essa ansiedade que a sociedade sente e essa percepção de que, de fato, nós estamos chegando muito perto a uma situação extremamente perigosa. Eu estou falando tudo isso porque isso também está na Laudato Si e é parte da reflexão. Se a gente não se apropriar dessa preocupação, a gente também tem muita dificuldade de fazer as mudanças necessárias. A Laudato Si, então, foi lançada num contexto dessa crise, né? De uma crise que não é passageira, de uma crise que afeta o sistema mundial, de uma crise que é civilizatória, ou seja, é da forma como nós vivemos no mundo, na maneira mais hegemônica, não o conjunto das populações, mas a civilização hegemônica está em crise, e é também uma crise de valores, né? Então, é uma crise muito complexa, com muitos elementos. A Laudato Si, vocês talvez tenham visto já na primeira conferência, foi lançada em junho de 2015, na preparação que nós fazíamos para a conferência, a COP de Paris, a COP21, a Conferência das Partes de Paris, que justamente discutia a questão das mudanças climáticas. E essa discussão
base dessa discussão sempre se volta ao tema de, bom, mas qual é a causa das mudanças climáticas? Então, a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, como também vocês devem já ter visto no primeiro debate, ela tem 6 capítulos e ela ela se organiza na forma do ver, julgar, agir e celebrar, né? E tem 2 capítulos que, para nós, nessa reflexão de hoje, são extremamente importantes, que são os capítulos que se referem ao ver. O capítulo 1, que fala do que está acontecendo na nossa casa, e o capítulo 3, que fala da raiz humana da crise ecológica. Então, esses 2 capítulos, eles são extremamente importantes. Então, antes da gente entrar no detalhe da encíclica, alguns elementos desse contexto que nós estamos vivendo e que depois a encíclica vai se referir. Só antes de dar esse passo, eu acho muito importante que a gente saiba, talvez isso também tenha sido já dito na primeira conferência, que a encíclica Laudato Si ela tem uma relevância estratégica para nós como católicos e para a humanidade. Ele é o primeiro documento do magistério da Igreja escrito especificamente sobre o cuidado da casa comum, sobre o tema ecológico. Mas, mais do que isso, ela tem elementos muito inovadores, porque, como vocês certamente sabem, a encíclica é uma encíclica que se dirige a todos, não apenas aos católicos e às católicas, e é uma encíclica em que o Papa faz em diálogo. Em diálogo com quem? Com a comunidade científica, em diálogo com outras denominações religiosas, em diálogo com o movimento social, com o movimento ambientalista, com o movimento das comunidades tradicionais. Então, ela é uma encíclica que recolhe um conjunto de preocupações e que tenta fazer uma incidência real, uma incidência política, na forma como nós vemos e compreendemos essa crise que tem dimensões, que são dimensões práticas, mas também tem dimensões de valores. E esses 2 elementos se apoiam mutuamente para gerar a crise da forma como a gente hoje vê e compreende. Gente, se eu estiver falando rápido demais, se estiver enrolado, Igor, me dá um toque, tá? Vai falando sozinho aqui no computador, vai ficar ótimo. Solitário. Bom, então, a questão do que está acontecendo na nossa casa comum está trabalhado no capítulo 1, nesses 6 subitens. A questão da poluição e mudanças climáticas, perda da biodiversidade, desigualdade planetária. E depois, o capítulo 3, nós vamos voltar a ele. Mas a encíclica começa logo no capítulo 1, logo na abertura, na introdução, antes do capítulo 1, com um parágrafo que é extremamente importante e que eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura do que está aí na tela. É o parágrafo 2. Essa irmã, a terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos os seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, encontra-se a nossa terra, oprimida e devastada, que geme e sofre em dores de parto. Esse parágrafo ele é extremamente importante e eu destaquei em verde 2 palavras. A primeira é que essa irmã, a terra clama. A Laudato Si, então, introduz uma mudança extremamente importante, é que a natureza, ela não é uma natureza morta, ela não é uma natureza mecânica. A gente recupera a ideia de que a natureza mesmo tem um saber, tem um expressar, tem uma forma de se manifestar. Então, a natureza fala, e as mudanças climáticas que hoje acontecem são uma expressão de uma terra que está esgotada. Esgotada pelo quê, nos diz o Papa? Pelo uso irresponsável e abuso dos bens que Deus nela colocou. E quem faz esse uso irresponsável e esse abuso
dos bens? Os seres humanos. Esses que cresceram a pensar que eram proprietários e dominadores autorizados a sacá-la. Então, a Laudato Si, o Papa, o conjunto da comunidade científica, contrariamente ao que diz o presidente dos Estados Unidos, reafirma que a raiz das mudanças climáticas é parte da ação humana em relação ao planeta. Esse elemento é extremamente importante, porque se fosse um evento só natural, se fosse uma mudança geológica, uma mudança climática, em que os seres humanos não tivessem nada a ver com isso, não nos sobraria nada além de rezar, além de fazer promessas, além de fazer procissões. Se as causas são causas humanas, nos urge uma ação política, uma ação cultural, uma ação social que possa transformar a causa e a origem das mudanças climáticas. Isso recoloca para todos nós, católicos também, uma responsabilidade particular de pensar qual pode ser o nosso potencial de influência e de transformação dessa realidade. Nós vivemos atualmente, e esse é o contexto onde a gente vê a Laudato Si emergir, no que os cientistas têm chamado do antropoceno, uma palavra meio feia, né, galera? Mas é uma palavra importante. Antropo tem a ver com humanidade, com ser humano. Nosso planeta, como vocês sabem, é um planeta que se formou ao longo de bilhões de anos de evolução. O cosmos, onde nós vivemos, desde o Big Bang, tem aproximadamente 13 bilhões de anos. O sistema solar e o planeta Terra têm aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ao longo desses anos todos, o planeta Terra foi se conformando em eras geológicas diferentes. Vocês certamente já ouviram falar da Era do Gelo, né? Virou até filme. Então, foram eras geológicas através das quais o planeta, em aquecimento, em conformação, foi se organizando para ser o planeta que nós conhecemos hoje. O planeta que tem uma atmosfera que o envolve, um planeta que tem uma hidrosfera, um planeta que tem uma biosfera. As espécies viventes, como nós sabemos, foram evoluindo ao longo dos anos nesse planeta, em conformidade e diálogo com a própria geologia do planeta. Há 11 mil anos começou uma era geológica, uma idade da Terra, que os cientistas chamam de Holoceno, uma idade de um certo equilíbrio de temperatura, uma idade de um certo equilíbrio no ambiente e que permitiu, então, a proliferação da vida em uma multiplicidade imensa. Nos últimos 200 anos, através de um processo de intensificação da ação humana, a gente está começando a ameaçar de novo esse equilíbrio planetário. E essa é, portanto, uma era que alguns cientistas começam a chamar, e a discussão final vai acontecer em setembro desse ano, o antropoceno, ou seja, a entrada do ser humano como uma espécie que afeta toda a estrutura do planeta. Se vocês dão uma olhada nesse mapa, vocês vão ver que a espécie humana, hoje, ela está presente no conjunto total do planeta. Pensa qualquer outra espécie viva ou vivente, formiga, mariposa, papagaio, urso, nenhuma outra espécie, animal ou vegetal, existe no planeta como um todo. Você não tem margarida em todos os lugares, nem girassol em todos os lugares, nem macaco, nem urso. A única espécie que está presente no conjunto do planeta é a nossa, é a espécie humana, que desenvolveu uma enorme capacidade de adaptação. Mas hoje, a nossa espécie está presente em todo o planeta, e alguns têm dito, será que é o antropoceno ou é o capitalceno? Porque pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um modelo de desenvolvimento, um único modelo de produção de economia que afeta toda a estrutura do planeta, toda a superfície do planeta
e toda a espécie Homo sapiens. Pensa, por exemplo, nas nossas aulas de história. Pensa em 1500, para não ir para o tempo babilônico ou para o tempo dos gregos. Em 1500, o que acontecia na China não afetava o que acontecia na África. O que acontecia na África mal era conhecido pelos maias aqui da América Latina. Hoje, nós temos o que a gente chama aldeia global, porque um único sistema econômico, um único sistema, um único padrão de poder, que é o capitalismo, domina todo o planeta. E a forma de ocupação do capitalismo em relação ao planeta gerou isso que os cientistas chamam a grande aceleração. Eu vou passar alguns dados muito rápido, só para a gente ter uma ideia do que quer dizer a grande aceleração. Está em inglês, mas como são só palavras-chave, é fácil da gente ver. Esses dados todos começam mais ou menos em 1750 e vocês vão ver que aí, em torno de 1950, você tem uma crise, uma curva acelerada de crescimento. Dá uma olhada no crescimento da população global, no crescimento da população urbana, no uso de energia primária, na produção de grandes barragens, no uso de água, produção de papel, fertilizantes, ou seja, um conjunto de produtos que se fazem na Terra e que geram alterações muito profundas. Transporte, telecomunicações. E olha, por outro lado, os efeitos sobre a própria estrutura do planeta. Gás carbônico, aquecimento da superfície, captura marinha, perda das florestas tropicais. Ou seja, essa forma de produção e consumo que nós temos hoje, ela afeta todos os limites do planeta e afeta particularmente a questão climática. Por quê? Desde a Segunda Guerra Mundial, com a intensificação de uma economia industrial, a gente começa a produzir uma quantidade enorme de gás carbônico que o próprio sistema Terra não tem condição de absorver. Num conjunto que junta muitos elementos. Primeiro, começamos a extrair mais petróleo, ou seja, gás carbônico de matéria orgânica do fundo da Terra trazida para a superfície. Desmatamos mais, criamos mais cobertura de asfalto. Temos uma frota de carros imensa que emite gás carbônico incessantemente, fábricas que emitem gás carbônico incessantemente. Ora, o equilíbrio do planeta e a possibilidade de renovação da vida sempre existiu dentro de uma conexão. E a gente lembra disso das nossas aulas de biologia do ginásio, né? Nós, seres humanos, seres vivos, inspiramos oxigênio e exalamos gás carbônico, que, por sua vez, é absorvido pelas plantas, pela cobertura vegetal do planeta, que inclui também as algas que estão nos mares, que absorvem gás carbônico e exalam oxigênio. Ou seja, essa troca é a troca que garante o equilíbrio do planeta. Por isso, os cientistas têm dito que nós vivemos no tempo das catástrofes, no tempo da intrusão da própria natureza. Mas esse é o segundo lado que eu quero chamar a atenção para a gente ir para Laudato Si. Será que esse sistema, essa produção incessante de bens, beneficia o conjunto do planeta? Esse mapa que a gente tem aí na tela é uma representação do globo. Se a gente coloca nele uma cartografia da concentração de renda, o mundo fica assim, ou seja, passa disso para isso. O que esse mapa revela? Revela que o uso intensivo dos bens do planeta beneficia uma parte apenas da população mundial e que nós vivemos cada vez mais situações de desigualdade crescente. Hoje, 62 famílias possuem mais recursos do que 3,6 bilhões de pessoas em todo o planeta. Por isso, o Papa diz na Laudato Si, não existem duas crises separadas.
uma social e outra ambiental. Mas existe uma única e complexa crise socioambiental. Mas o Papa diz mais, e essa frase é extremamente importante. Existe um terrorismo de base que deriva do controle global do dinheiro sobre a Terra e ameaça toda a humanidade. Tal sistema é terrorista e nenhuma tirania se sustenta sem explorar os nossos medos. Ou seja, o sistema que gera essa destruição ambiental, ela destrói as condições de vida dos mais pobres e ela gera um terror, um medo de que as coisas não possam ser mudadas e não possam ser diferentes. Por isso, a Terra grita por uma profunda conversão ecológica, não uma conversão superficial. E aí, se nós olharmos a encíclica Laudato Si, se nós pegarmos o capítulo 1 da Laudato Si, que diz o que está acontecendo na nossa casa comum, nós vamos ver, já no parágrafo 17, em que o Papa diz: as reflexões teológicas e filosóficas sobre a situação da humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia se não forem apresentadas a partir do confronto com o que existe de inédito para a história mundial, a história humana mundial, no momento que nós estamos vivendo. Então, quando nós estamos falando do antropoceno e da grande aceleração, nós estamos falando, e é importante que a gente tenha essa clareza, de um momento em que, pela primeira vez, uma espécie vivente, a espécie Homo sapiens, ela pode deixar de ser apenas uma espécie mortal para se tornar uma espécie mortífera, uma espécie que destrói as condições de vida no planeta. E o Papa continua dizendo no parágrafo 18: a contínua aceleração das mudanças na humanidade e nos planetas junta-se à intensificação dos ritmos de vida que alguns em espanhóis designam por rapidização, que é a grande aceleração de que nós falamos. E nesse mesmo parágrafo ele fala: essas mudanças não estão necessariamente orientadas para o bem comum, ou seja, elas beneficiam apenas uma parte da humanidade. Mas no parágrafo 19, na sequência dele, ele diz uma coisa essencial, eu acho, para o nosso debate. Depois de um tempo de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está entrando numa etapa de maior conscientização. Ou seja, depois de uma etapa de uma confiança irracional no progresso. Ao que o Papa se refere? Essa civilização tecnocientífica, essa civilização intensamente industrial, ela gerou a ilusão de que a mesma técnica que gera o aquecimento pode, por si só, resolver os problemas do aquecimento global. Uma fé irracional no progresso, como se o progresso fosse sempre nos levar a uma melhoria das condições de vida no planeta. E isso, efetivamente, não está acontecendo e não pode acontecer. Mas nós temos que nos dar conta e fazer uma reflexão sobre isso. E por isso, nesse mesmo parágrafo, o Papa fala: já não se pode esconder debaixo do tapete essa realidade. O objetivo não é recolher informações ou satisfazer a nossa curiosidade. Vejam bem essa frase. Mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo. E assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Ou seja, muitas vezes, quando a gente pensa na questão do aquecimento global, e por isso eu comecei falando da falta d'água, que é tão próxima a nós, do frio, todo mundo aqui de casaco, isso afeta os mais pobres, muitas vezes a gente diz: não, esse problema é tão grande que deixa para lá, deixa os governos resolverem, deixa o padre da minha paróquia resolver, deixa o prefeito da minha cidade resolver, deixa o Trump, deixa o Temer. Não, o Papa diz: cada um de nós tem que tomar uma consciência pessoal da dramaticidade, da seriedade, do momento
que nós estamos vivendo, porque sem essa consciência nós não nos tornamos agentes da mudança que é urgente, que é necessária, mas que ainda é possível. Então, quando ele fala da questão das mudanças climáticas, seguindo no parágrafo 20, ele diz, na realidade, a tecnologia que está ligada à finança pretende ser a única solução dos problemas, mas ela é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas. E, por isso, às vezes, resolve um problema criando outro. Então, só a técnica, ou a técnica sem uma reflexão que implique numa alteração dos nossos modos de vida, não tem como resolver esse problema. Então, é preciso pensar num outro paradigma, numa outra forma de compreender. E eu peço a vocês, que todos que têm a Laudato Si, leiam com muito carinho o parágrafo 22. O parágrafo 22 diz o seguinte: esses problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas, que se convertem rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. Veja bem a inteligência do Papa e a inteligência da Laudato Si nessa frase. Reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos e que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escória. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recurso para todos e para gerações futuras e que exige limitar o mais possível o uso de recursos não renováveis. Moderando o seu consumo, maximizando a eficiência do seu aproveitamento, reutilizando e reciclando. A solução dessa cultura, dessa questão, seria uma maneira de contrastar a cultura do descarte, que acaba por danificar o planeta inteiro. Mas note-se que os progressos nesse sentido são ainda escassos. Então, veja bem, primeiro, nesse parágrafo, um elemento extremamente importante. Quando nós falamos de ecologia, nós estamos usando uma palavra que vem de uma combinação de duas palavras gregas, eco, casa, logia, discurso. Quando nós falamos de ecologia, a ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos com o seu meio ambiente. Mas a ecologia é ainda um discurso, um falar sobre as relações na casa comum. Nesse parágrafo, o Papa diz: os ecossistemas têm um funcionamento exemplar, ou seja, a natureza tem uma inteligência que nós muitas vezes desconhecemos. Existe um teólogo de quem eu gosto muito, chamado Raymond Panicart, que tem dito que mais do que apenas ecologia, nós precisamos avançar para uma ecosofia, um reconhecimento da sabedoria inerente à natureza. Nos conectar com essa sabedoria da natureza, reconhecer essa sabedoria da natureza, subordinar as nossas formas de uso, de ser e de estar no mundo aos limites de uma natureza que tem um ciclo, que tem um limite, que tem uma necessidade de suficiência. Mas vejam bem, no regime que nós vivemos, sobre o regime capitalista, sobre o regime do mercado, é impossível a gente limitar, porque cada vez
O regime capitalista, a gente diz que é um regime completamente irracional, como o Papa diz aqui, porque ele gera sempre a necessidade de mais consumo. Você está todo o tempo compelido a comprar mais. Você compra um iPhone 7, você está feliz com o seu iPhone 7, você sai de lá, o seu iPhone já ficou velho. Ai, que pena, tenho que comprar o iPhone 8. E joga fora e descarta toda aquela quantidade enorme de minerais que a Terra levou bilhões de anos para processar, que se concentram num computador ou num celular e que vai ser descartado porque perdeu a moda. Mas não só por a nossa necessidade, por o nosso apego, a própria indústria produz isso. A lógica da obsolescência programada. Eu sempre falo isso, essa história, quem já me ouviu falar, eu talvez esteja repetindo, mas eu conto sempre essa história. Minha avó, quando casou, ela comprou uma geladeira que durou na casa dela 40 anos. De vez em quando a geladeira pifava, ia lá, fazia um remendo e olha a geladeira funcionando de novo. Hoje, existe algum eletrodoméstico que dure mais do que 5 anos? Existe algum liquidificador, geladeira, televisão? Tudo é feito para não durar. Tudo é feito para, de fato, ficar velho e antes do tempo do que seria necessário, você não tem nem mais a peça, não tem mais o modelo. Quando você quer consertar aquele modelo, a própria indústria já tirou as peças para o conserto daquele modelo. Então, você tem uma cultura do descarte que não é só uma cultura pessoal, ela é uma cultura induzida por uma economia que se pensa como ilimitada num planeta limitado. Então, a mudança dessa perspectiva é absolutamente essencial. E aí, no parágrafo 23, o Papa fala: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater esse aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem e o acentuam. Isso é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. Ou seja, a produção sistemática e o uso intensivo de petróleo e de outros que também afetam o aquecimento global. E, de novo, a gente pode se colocar a mesma questão. Será que não existe alternativa para isso? Será que não existe alternativa técnica para isso? Ou a questão é muito mais complexa? E aí, no parágrafo 48 desse mesmo capítulo, quando ele fala da desigualdade planetária, o Papa diz assim: o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana. Ou seja, tem um modo de fazer que precisa ser feito ao mesmo tempo numa abordagem ecológica e numa abordagem social. E a desigualdade, diz o Papa no parágrafo 51, não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros e nos obriga a pensar numa ética das relações internacionais, com efeito a uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligado aos desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico. Ou seja, não são situações só pessoais, mas elas envolvem todos os planos. Elas envolvem a nossa consciência pessoal, a nossa consciência como consumidores, mas também a nossa consciência como atores políticos de um processo no qual nós temos que nos engajar. E por isso ele fala, já fechando esse capítulo, para deixar um tempinho para a gente conversar, no parágrafo 53, no tópico 6, a fraqueza das reações, ele fala assim: essas situações provocam gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro mundo. O problema é que não dispomos da cultura necessária para enfrentar a crise. Preocupa, diz ele no parágrafo 54,
a fraqueza da reação política internacional. Ou seja, nós temos uma reação política que é menor, mais frágil, que é um abismo em relação ao drama da situação que nós estamos vivendo. Então, ele fala no parágrafo 56, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos da dignidade humana sobre o meio ambiente. Ou seja, há um conjunto de iniciativas governamentais num quadro de desigualdade como o que nós vivemos, que, na verdade, estão subordinados aos grandes interesses das grandes corporações que concentram a maior parte da renda. Então, a mudança ou a conversão ecológica profunda de que nós falamos e de que o Papa fala implica numa mudança em muitos níveis, mas implica, antes de tudo, no reconhecimento das causas humanas, das causas de uma parte da humanidade que afetam mais uma parte e beneficiam outra parte das causas do aquecimento global. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós nesse exercício profundo que nós temos que fazer de uma conversão que nos leve à possibilidade de interferir e de seguir junto com o Papa nesse caminho de um compromisso maior com uma alteração do modo de vida. De novo, nós não somos todos responsáveis por igual, na medida em que não todos temos o mesmo poder econômico de destruição. Mas cada um de nós, cristãos e cristãs, e particularmente cada um de nós, franciscanos e franciscanos, temos que fazer da causa ecológica, da causa da justiça socioambiental, uma causa nossa, uma causa pessoal, uma causa intransferível. E temos que nos comprometer juntos a buscar alternativas, a buscar saídas e a buscar novas formas de vida, que implicam desde a forma como nós nos relacionamos com a quantidade de aparelhos eletrônicos que nós temos na nossa casa, com os descartes que nós fazemos, mas também com a consciência dos políticos e da definição de política que nós elegemos, com a pressão que nós fazemos sobre os nossos governos, nos municípios e nos países. Nós temos um grande desafio, nós temos uma urgência imensa, mas nós temos uma grande possibilidade também, que pela primeira vez nós temos a Igreja com um líder como o Papa Francisco, que traz essa consciência. Quando o Papa fala, rezem por mim, eu penso que ele diz, rezem comigo. Rezem comigo significa caminhem comigo nessa estrada por uma mudança que nós não temos certeza de aonde vai dar. Mas se nós ficarmos parados, aí sim, nós podemos descansar, porque com certeza vai dar na destruição da vida do planeta. Obrigada, gente. Bom, muito obrigado, Moema, por sua contribuição e principalmente por sua inspiração, que todas as suas palavras nos inspira sempre a estar mais engajado e que seja pontos de continuidade desse nosso curso. A gente abre espaço agora nesse final para algumas perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, e se possível, escreva aqui no chat, como a Doroteia e o Evandro já escreveu. Se caso alguém tenha dificuldade para digitar, a gente pode, só desative seu microfone, pode fazer a pergunta, que às vezes tem dificuldade para escrever texto, até a gente tem um tempinho maior. Só dentro do que a Moema, um pequeno comentário que dentro do que a Moema falou no início, de quão grande é a nossa responsabilidade dentro desse contexto tão complexo que a gente tem vivido. Eu me lembro que um mês, 2 meses antes do lançamento da encíclica, a CNBB, a Conferência dos Bispos, foi convidado para participar de uma reunião em Roma para se tratar desse documento. Documento esse que ninguém sabia nem o nome e muito menos o que tinha dentro. Porém, já se sabia da urgência e de quão importante seria esse documento. Então, dentro desse convite, acabaram me convidando para representar a juventude e a gente chega lá, junto com alguns outros bispos da CNBB e alguns outros representantes de movimentos, de pastorais, com essa pergunta:
que reunião é essa para se tratar de um documento que a gente não sabe que documento é esse? Então, acabou que isso foi um pouco engraçado, mas chegando lá a gente tem uma surpresa muito grande no sentido de saber de quão importante seria esse documento e que de representantes do Vaticano tinha o padre Michael, que ele é da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, e ele teve uma fala de mais ou menos 1h30, e a parte mais, assim, mais tocante, talvez a mais forte que ele tenha dito, era que ele não poderia falar nada de conteúdo do documento antes do lançamento, não poderia falar muito menos o nome desse documento, mas ele tinha um recado muito importante para dar para a gente. E esse recado era que o Papa Francisco, ele iria até o limite do enfrentamento político que ele poderia ir. Ele iria ao máximo até onde ele poderia ir. E que o restante era responsabilidade nossa. Então, ao mesmo tempo que o Papa Francisco nos mostra a urgência e nos mostra o quanto ele tem tentado avançar, ele também nos diz quão grande é a nossa responsabilidade. E quão grande é a nossa responsabilidade de dar continuidade àquilo que ele tem ido até onde ele pode ir. Então, dentro da simplicidade das palavras, tem um peso muito forte, né? De, primeiro, a responsabilidade que a gente tem diante desse contexto, e segundo, a gente refletir o que a gente tem feito. Então, já entrando aqui para as perguntas, a primeira pergunta é da Doroteia. Ela diz: um desafio é reunir as diversas denominações cristãs em torno desse tema, para uma grande campanha que visa o engajamento de todos, numa reflexão que leve a mudanças profundas, tanto na produção quanto no consumo. Como fazer isso? Você prefere que faça mais perguntas e depois responde, ou um por um, Moema? O que você acha? Como é que vocês têm feito, Igor? Eu vou fazer mais duas, então. Aí você responde 3 perguntas numa resposta só. Tá bom. Tá. O segundo é um comentário, que é um comentário da Maria. Ela diz: eu penso que o capitalismo é uma grande tentação e sedução, e ainda associando ao prazer. Isso é duro de combater. É um comentário dela. O Evandro tem uma pergunta. Moema, como trabalhar a Laudato em dioceses dominadas pelo movimento da renovação carismática católica que se nega a fazer o debate social inevitável na discussão da Laudato? E pode responder essas aí, eu faço o restante. Bom, gente, ninguém está supondo que eu vou saber dar resposta para tudo, né? Eu posso compartilhar com vocês as minhas dúvidas. Eu acho que a gente está vivendo nesse tempo, né? Um tempo interessante em que a gente tem pouca certeza, tem muita dúvida, tem muita confiança e convicção de que tem que mudar, né? Eu acho que o Igor começou fazendo esse comentário tão importante para nós, de que o Papa e a Igreja hoje, talvez de uma forma complexa, não por um caminho retilíneo, ela volta a dizer, e nós sabemos disso, que não tem possibilidade de a gente transferir só para uma autoridade, mesmo uma autoridade eclesial, a solução desses problemas. Porque, de fato, esse comentário segundo que foi feito, o capitalismo, ele combina essa coerção dramática com uma enorme tentação e prazer. E mais do que isso, ele gera a ilusão de que ele pode satisfazer. Por isso o Papa fala que esse é um sistema irracional. E alguns de nós temos dito que é um sistema quase de adicção mesmo, no sentido de quem usa uma droga e que sabe que essa droga faz mal para si e, de novo, usa essa droga, né? A gente começa a ficar com essa ilusão. Bom, gente, estou triste, deixa eu comprar uma coisa para me dar de presente. Gente, eu estou muito feliz, deixa eu comprar uma coisa para me dar de presente. E comprar vai dando a gente essa sensação, essa ilusão de prazer. Mas é um prazer super limitado. Ele não é um prazer que sacia, porque justamente a essência do capitalismo é a geração de insaciedade. Você está sempre precisando comprar mais e comprar mais e comprar mais. Nunca tem aquele momento que você diz, ufa, tô legal, comprei tudo que eu queria, tenho o que eu quero, posso viver em paz. Nunca tem esse momento, tem sempre. Então, a ilusão
do prazer e a ilusão e a tentação do prazer. De um prazer, e não à toa, entre esses índices de crescimento que a gente mostrou aí, se a gente mostrasse também os índices de crescimento do uso de remédios para depressão, de remédio para dormir, e principalmente o aumento do número de suicídios, a gente veria que, na verdade, esse é um regime suicida. E é só uma aparência de prazer. Porque nem quem está no topo da montanha está feliz nesse sistema, verdadeiramente feliz. Entre os japoneses hoje, mas também entre os americanos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que nos Estados Unidos, entre 16 e 24 anos, entre os homens, e entre 65 e 75, o número de suicídios já virou situação de saúde pública. Ou seja, é um sistema que produz a ilusão da saciedade. Por isso, entre as soluções que o Papa Francisco vai propor nos capítulos que a gente não está trabalhando, é a questão da sobriedade feliz, a questão de um enchimento espiritual que nos sacie verdadeiramente e que a gente entenda que as relações que a gente tem com o mundo material, elas têm que estar em equilíbrio e em harmonia para que esse prazer seja um prazer e uma felicidade mais duradoura e com uma base mais sustentável. E aí a questão de como a gente trabalhar com as outras denominações. Eu acho, sinceramente, que nós, como católicos, temos que começar fazendo. Eu acho que as grandes campanhas começam com causas muito reais e muito concretas. Eu trabalhei durante muitos anos no IBASE e eu me lembro quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, era uma iniciativa assim, cada um faz a sua parte. Começa fazendo no seu lugar, na área em que você está, aonde você está atuando. Eu acho que em relação a essas transformações, sinceramente, eu acho que se nós católicos, que estamos preocupados com essa temática, começarmos a fazer a reflexão e começarmos a mudar a nossa prática, nós temos uma possibilidade muito grande de interferir. Eu acho que com a renovação carismática, talvez nas paróquias seja um diálogo com eles a partir da realidade das situações de pobreza, das situações de miséria. Talvez um diálogo com eles a partir desse documento. Gente, o que vocês acham? Como é que vocês estão vendo? O que vocês estão percebendo da realidade das mudanças sociais? Porque, na verdade, tem um processo quase louco, né, de negação dessa realidade. Quando você pensa que nos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, o presidente desse país nega que as mudanças climáticas tenham causas humanas, você vê que a questão não é só da renovação carismática, né? A nossa disputa realmente é uma disputa de sanção contra Golias. Por isso que a gente não pode desistir nem desanimar. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Acho que eu vou fazer mais 3. Aí a gente tenta fazer mais as últimas 3 e a gente encerra. Tá bom. A próxima é do Adelino. A pergunta dele é: a grande maioria das pessoas já tem essa consciência ecológica, já sofrem com o que acontece com o mundo. Mas o topo da pirâmide capitalista, uma minoria, insiste em causar esses sofrimentos. Onde buscar argumentos para mudar essa realidade? Depois tem mais uma pergunta que eu não consigo ler o nome todo. Staldmeier, eu acho o nome. Gostaria que a Moema abordasse que solução alternativa ao capitalismo resolveria os problemas? Como isso se daria? Um governo centralizado a nível global, como a ONU, uma monarquia? A pergunta, e a última, do Luciano. O capitalismo, acúmulo de capital e sistema de produção sem fim é a força motor da destruição da natureza. Mudar nosso estilo de vida pode e deve ser parte da resposta aos problemas ambientais. A política responde a um bom andamento da economia, no modelo capitalista. Ela depende disso. Esta é a crise no Brasil, por exemplo. Como podemos pensar um novo modelo econômico que resguarda a criação, sendo que a sociedade aposta e insiste no modelo econômico predatório e a política reproduz? Eu acho que essas questões elas tocam na raiz do problema, né? E a verdade é que nós não temos uma solução única para o que a gente está vivendo. Durante muitos anos, vocês sabem,
depois da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos uma ordem bipolar no mundo, em que você tinha, por um lado, uma lógica capitalista e, por outro, um modelo socialista, que a gente pode ter todas as limitações a ele, que foi o socialismo real, o socialismo ainda não ideal. Mas nem esse socialismo, tal como ele se realizou, ele tinha consciência da natureza e dos limites da natureza como nós temos hoje. Na verdade, do ponto de vista do Ocidente, uma consciência dos limites da natureza começa mais ou menos em torno da década de 60, com movimentos ambientalistas na Europa. Em 1972, o primeiro documento do Clube de Roma, chamado Os Limites do Crescimento, a primeira conferência sobre o tema das Nações Unidas em 1972, e a segunda, vocês lembram, porque aconteceu no Brasil, a ECO 92, na Conferência sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, essa consciência dos limites do planeta, ela, de uma certa forma, é recente, mas ela é sistematicamente e intencionalmente apagada por esses mesmos poderes, né? Não é uma questão fortuita. E tem razão o Adelino quando diz nós temos consciência, ou muitos de nós temos consciência da questão dos limites do planeta. A questão é por onde começar. E, por outro lado, nós também vemos que aquelas populações que ainda hoje resistem a essas práticas, elas estão sendo violentamente massacradas. No caso do Brasil, por exemplo, muitas vezes as populações indígenas que se mantêm e que são as que preservam uma grande parte da floresta amazônica, por exemplo, que tem um modo de vida, que é um modo de vida muito mais equilibrado em relação à produção e ao consumo, elas são desprestigiadas, elas são tratadas como populações preguiçosas, elas são tratadas com um conjunto de preconceitos absurdos e, quando não, elas são também violentamente reprimidas. Saíram os dados da Comissão Pastoral da Terra do ano passado e da maioria dos conflitos, 57% dos conflitos sobre a terra e a água se dão na região amazônica, se dão na região de fronteira, onde as populações tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, resistem a esse avanço avassalador do capitalismo. Então, não é simples, não tem uma resposta já feita. E, principalmente, as formas que a gente conhece, que podem ser mais equilibradas, elas estão muito mais ligadas às pequenas cidades, às áreas rurais e às florestas. Mas é possível, e algumas iniciativas existem. A questão toda é que é sempre essa luta de sanção contra Golias. Então, eu acho que algumas práticas, como agroecologia, como quintais urbanos, como uso de bicicleta, como forçar a existência de transportes públicos e não de transportes individuais, é um elemento fundamental. Agora, vejam bem, não tem uma receita pronta, não é simples. Eu conto essa história também. Uma vez a gente estava fazendo um debate e tinha um companheiro nosso que tinha trabalhado, que era do lixão de Gramacho, em Caxias, e eu conversando sobre essa coisa da questão ecológica, e ele dizia: mãe, olha, eu moro em Gramacho, finalmente eu consegui comprar um carro, lá o transporte público é horrível, se um filho meu passava mal, eu tinha que levar de ônibus para o hospital, corria o risco, inclusive, de morrer. Agora que eu tenho carro, agora que chegou a minha vez, você vem com essa história da questão ambiental? Ah, não, agora não dá, agora é a minha vez. E ele tem razão. Quer dizer, se você não tem transporte público, se você mora nas periferias, é fácil para mim falar, se eu moro no centro da cidade, tenho metrô, tenho ônibus, em tudo quanto é lugar. Então, é uma transformação muito profunda. Por isso é que a gente fala que a conversão não é uma conversão só superficial. E a alternativa ao capitalismo, ela não está criada ainda. Nós temos falado e tem sido divulgado a ideia do bem comum, a ideia de uma suficiência, mas nenhuma dessas ideias é ainda suficiente. Então, é através de uma prática e de iniciativas novas, de iniciativas de resistência, de recusa a esse modelo, que novas formas vão emergindo. Mas nós não temos a certeza ainda de para onde, do que exatamente virá no mundo pós-capitalista.
Igor, desculpa, estou falando demais, né? Não, tá ótimo. Uma pena que o tempo não é tão grande, mas com certeza tem Parece muito, tem depois é pouco, né? Então, acho que a gente pode ir para o último bloco aqui de perguntas. É, Tem uma pergunta aqui do Renato, que ele diz: temos muitos movimentos sociais atuando na sociedade, e cada qual vai defendendo suas bandeiras, e boas bandeiras. Mas vai faltando comunhão e cooperação na defesa de uma agenda comum no tocante ao meio ambiente. Como poderíamos unir forças de movimentos, de igrejas, de pessoas de boa vontade em torno de alguma bandeira comum? Além disso, como definir algumas bandeiras comuns no sentido de dar passos, pois não conseguiremos enfrentar os problemas de uma vez só. É preciso um caminho, pequenas ações, atitudes. Mas pensando num fim maior, uma outra pergunta é da Gleiciane. Ela começa: conversão ecológica. Por que será que os órgãos governamentais se negam a reconhecer o mal que o sistema capitalista produz à casa comum, de modo particular as comunidades tradicionais, quando não reconhecem que os quilombolas, indígenas, sempre foram os guardiões do meio ambiente? Por que será que eles impõem tantas multas e regras sobre como lidar com a casa comum? Aí, aqui repete, é mais ou menos o mesmo tema em relação ao sistema econômico. Aí vem a pergunta do Diego. Estaria a corrupção sistêmica do Brasil diretamente ligada à questão da insaciedade e à cultura do descartável? Pois desvia-se bilhões sem se saciar, e pior, desvios que geram a morte do povo. E aqui acho que aqui uma última pergunta, porque são várias perguntas, como a gente não tem tempo, depois a gente consegue manter o nosso diálogo nos grupos de WhatsApp, de Facebook e por e-mail. Então, a última é da Tânia. Ela é um comentário e uma pergunta. Consumo consciente é um trabalho diário, é um desafio. Porém, tem muita gente dizendo que o consumo estimula a economia. No dia do Black Friday, fui quase expulsa de um grupo porque falei para o pessoal não comprar coisas desnecessárias. Disseram que o Brasil iria cair numa crise sem precedentes se todos pensassem como eu. O que falar com eles? Você acha, Moema, que a economia brasileira precisa diminuir o ritmo? Gente, olha, primeiro eu agradeço muito pela inteligência dos comentários, pela dificuldade das respostas. Quando a gente encontra pergunta que a gente não sabe responder, quer dizer que o debate está bom, né? Quer dizer que a gente precisa continuar esse debate. Acho que talvez essa seja a boa notícia. Não tem um salvador, galera. Não tem alguém que já saiba tudo, né? A obra de um caminho novo vai ser essa obra de homens e mulheres que estamos juntos nos dando a mão e procurando alternativas, né? Não vai ter aquele grande timoneiro como a gente pensava no século XX, né? Não vai ter um grande líder que vai liderar, não vai ser. Vamos ser nós mesmos, comunidades de homens e de mulheres indignados, apóstolos e discípulos de Jesus, que andou nessa terra e que também ele se confrontou contra um sistema que parecia muito maior do que a própria capacidade dele de discutir. Então, nós, como apóstolos e seguidores de Jesus, que foi reconhecido como Cristo, temos que nos lançar com essa mesma confiança, né? A confiança dos que não têm a certeza. Eu tenho dito que nós estamos vivendo esse tempo que é o tempo das mulheres fortes e dos homens de valor, né? Não são as pessoas que já têm a certeza do caminho, mas são aquelas que têm a confiança de que não estão sozinhos nesse caminho. E foi assim que Jesus fez, né? Contra o Império Romano, contra a dominação do templo, contra concepções que pareciam impossíveis e que, evidentemente, se confrontavam com o poder, e o poder sempre usa do medo e do terror. Então, nós somos seguidores, né? Nós estamos no mesmo caminho. Saber que a gente está no caminho é, pelo menos, uma boa notícia nesse tempo tão difícil. E aí, Tânia, vou começar pela tua questão. É isso mesmo. Parte do terror é o terror de que, bom, se a gente sai desse sistema, vai ficar pior ainda.
E, de fato, se a gente não tem um sistema planejado de ir alterando, a mudança sempre é uma mudança que passa por momentos difíceis. A questão é a gente não desanimar. É isso mesmo, sem essa de Black Friday, galera, sem essa de ficar comprando um monte de coisa que a gente não precisa e entupindo o armário. Tem dinheiro sobrando, vai fazer caridade, entende? Vai entrar em qualquer prática que te permita alegrar e compartilhar mais. Então, eu acho, Tânia, que é difícil mesmo, entendeu? Mas andar contra a maré sempre foi, né? Ninguém resolveu ser seguidor de Jesus Cristo achando que no final ia passar pelo grande arco, e ei, parabéns, se deu super bem. Não, é esse esforço mesmo, mas nós estamos no caminho, né? Quando o Diego fala da corrupção sistêmica, é exatamente isso, Diego. A corrupção não é só no Brasil, a corrupção é parte inerente do sistema capitalista. Ela não é um acaso do sistema. E se você olha, hoje no Brasil, a gente sabe disso, o que principalmente afeta as políticas, a economia nacional, além da corrupção, são as isenções para grandes empresas, é um sistema de impostos totalmente injusto, em que as grandes empresas pagam muito menos do que nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a corrupção como uma forma de acumular riqueza para os ricos e diminuir a quantidade acessível aos pobres é dramático. As regras todas e as novas legislações que estão sendo votadas no governo golpista Temer é uma lógica de concentração ainda mais de poder e de renda. E por isso, Lidiane, é que os governos enfrentam os quilombolas e os indígenas, porque eles mostram que é possível viver diferente. E por isso que a confrontação é tão séria e é tão severa. Porque, de fato, na verdade, quando você tem essa comunhão, as grandes empresas hoje, elas não só mandam nos governos de países como o Brasil, a gente tem falado nas Nações Unidas da captura corporativa, o poder que as grandes empresas têm hoje na definição da política mundial. Esse sistema não é exclusivo do Brasil. O que aconteça aqui é uma parte de como o sistema acontece no mundo todo. E aí, eu acho que é a grande questão que o Renato coloca, a questão da fragmentação do nosso lado, a fragmentação dos movimentos sociais. Você tem toda a razão, Renato, quer dizer, nenhuma pauta é menos importante do que a outra. A questão da população de rua, das mulheres, dos negros, dos indígenas, todas elas são questões fundamentais. Agora, por um conjunto de fatos que nós agora não vamos poder aprofundar, mas que eu espero que a gente aprofunde, a bandeira e as questões ambientais, elas durante muito tempo foram vistas como questões da classe média, ou questão dos ricos, ou questão dos europeus. Eu e o Igor estávamos juntos em Paris na época da COP21, e aí a gente estava andando uma vez lá, e a gente estava falando sobre isso, sobre a necessidade de criar um movimento ecológico de base popular, e o Igor dizia, pois é, porque para muitos amigos meus, se eu disser que eu me preocupo com questão climática, vão dizer que eu me mudei para o andar de cima. Lembra disso, Igor? Quer dizer, a preocupação com questão climática não é uma questão pertinente, a gente pode se preocupar com a fome, com a miséria, mas, galera, é a mesma questão. E a questão climática afeta a vida dos mais pobres, das mulheres mais pobres, dos negros, das comunidades mais despossuídas. Então, eu acho que o enorme desafio, Renato, para nós, seria como criar um movimento ecológico popular, um movimento ecológico de base urbana, que integre as populações urbanas também, e não apenas as populações rurais, que integre uma perspectiva de gênero em que a gente reconheça que, de fato, as mulheres pagam um preço altíssimo por essa devastação ambiental, um preço mais alto, e que também tem uma dimensão de raça, porque se a gente olhar bem, as populações pobres são as populações não brancas, as populações negras, as populações indígenas, são essas as populações que também estão pagando o preço mais alto. Então, eu acho que o tremendo desafio para nós católicos e para nós franciscanos, e nós fomos capazes de fazer isso com o Concílio Vaticano II, quando a Igreja deu uma reviravolta e mudou a sua forma de compreensão e se aliou
radicalmente aos mais pobres, eu acho que nós, como igreja, temos um papel extremamente importante em criar esse movimento que possa ter uma vinculação mais global, um movimento ecológico, um movimento ambientalista, com corte de raça, com corte de gênero e com corte étnico. Eu acho que a gente pode ajudar, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e isso é a boa notícia no meio de tantas dificuldades. Obrigada, gente, por essa conversa e desculpa se eu falei demais. Não, muito obrigado, Moema. Aqui dentro dos comentários tem muito agradecimento de você alimentar a nossa esperança, por suas palavras. Então, depois eu te mando os comentários para você ver os agradecimentos. Muito obrigado por sua partilha, por ter disponibilizado esse tempo para partilhar com a gente. Com certeza teria muito mais para partilhar, mas eu creio que não faltará oportunidades para momentos como esse de conversa, de troca de experiência. E muito obrigado a todos e a todas que participaram dessa conferência de hoje. As nossas discussões podem continuar no nosso grupo de WhatsApp, no nosso grupo de Facebook, por e-mail também. E amanhã a gente vê a gravação dessa conferência e também o formulário para as pequenas questões que a gente coloca para propor para discussão durante a semana. E a nossa próxima conferência, que é a última, a terceira, será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Então, infelizmente, tem mais perguntas aqui, mas a gente não tem tempo para responder. Pena. E é uma pena, mas a gente pode levar essas perguntas e nas nossas discussões, nos nossos meios de comunicação. Então, novamente, muito obrigado, Moema, muito obrigado a todos e a todas por participarem. Mantemos contato durante a semana e até a próxima conferência. Beijão, galera. Não vamos desistir, tá? A gente está do lado certo. Vamos continuar nessa luta que vale a pena. Isso mesmo. Um grande abraço. Um beijo. Tchau. Beijo, gente.